Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver uma introdução sobre o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, que é um dos modelos para a gente determinar justamente qual que é o retorno esperado de uma ação ou o custo do equity, o custo do capital próprio de uma ação, até de uma empresa, e é o mais usado no mundo. É um modelo simples, na verdade ele é muito bem construído, até teoricamente. A gente pode discutir mais adiante toda essa demonstração, inclusive na internet está cheio de gente, várias demonstrações diferentes do CAPM. E é um modelo também bastante interessante que serviu de inspiração para outros modelos para a gente chegar no retorno esperado pelo acionista de uma empresa. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o CAPM não é a verdade absoluta, mas ele é um modelo, ou seja, uma simplificação da realidade, e nos ajuda justamente a chegar vamos dizer, não é nem uma projeção, uma estimativa do que deveria ser o retorno de quem investe numa ação está esperando. Aquilo vai se realizar? Não, isso é um retorno esperado. E esse retorno esperado, depois de um ano passado, 6 meses, assim por diante, você vai comparar o realizado contra o esperado. Mas para quem não tem uma ideia de quanto se esperar de retorno em um determinado negócio, o CAPM dá uma base. Ele tem críticas que a gente vai discutir, mas mesmo os críticos dele, quando ninguém está olhando, eles vão lá e calculam o CAPM e dão uma olhada. E a gente já vai discutir o porquê disso. Então, contando um pouco da história do CAPM, o CAPM é um modelo que foi criado por William Sharpe em 1964, mas também, aliás, isso valeu o prêmio Nobel para ele, mas hoje em dia também se dá crédito ao Lintner e ao Mosin, que também desenvolveram trabalhos semelhantes e chegaram a modelos semelhantes. A única coisa é que os artigos deles foram publicados nos anos seguintes. Isso é muito comum no mundo acadêmico, então tem certos assuntos que estão sendo mais populares para pesquisa em determinadas épocas, e sai todo mundo compartilhando ideias, fazendo seminários, e vai se debruçando nessas ideias e vai desenvolvendo os modelos. Um próprio modelo para se apressar ações do Black-Scholes saiu em 73, outros similares, como o do Merton, saiu em 74, e aquela coisa, vai visitando outra universidade, outra faculdade, vai discutindo com outros, trocando ideias, apresentando em congressos, e aí vai se desenvolvendo coisas que às vezes são similares. Foi o que aconteceu com o CAPM. E o modelo, ele vai fazer o seguinte, ele nos dá qual que é o retorno esperado da ação ou pelo acionista daquela ação. Ou, outra forma, ele nos dá o custo do capital próprio, o custo do equity. Então, é o custo do capital próprio, capital dos sócios, dos acionistas. Questão de custo e retorno é a forma de ver. Então, para a empresa, é um custo, ou seja, ela vai ter que remunerar isso, vai ter que prover essa taxa aqui. Até escrever melhor isso aqui, ó, a taxa de retorno esperada da ação. O que é custo para a empresa é retorno, rentabilidade para o sócio acionista. Então, isso a gente vai escrever da seguinte forma, usando o retorno, o operador esperança. Então, o retorno esperado
de uma ação, ele é dado da seguinte forma. Bom, eu vou investir numa ação e nesse mundo que eu estou analisando, existe uma coisa chamada um ativo, um investimento livre de risco. Então, todo mundo no mercado está vendo esse ativo livre de risco, que ele vai prover uma rentabilidade chamada risk-free. Essa aqui, eu vou chamar RF, ou a taxa de retorno livre de risco, que é uma taxa de retorno que a gente espera de títulos públicos, títulos do governo. Então, risk-free. Então, é o seguinte, estou lá, estou analisando o retorno de uma ação, e eu sei que lá no meu mercado tem um ativo livre de risco. Bom, se nesse meu mercado tem esse ativo livre de risco, como uma ação de uma empresa e uma empresa tem risco, já que a ação tem risco, eu não posso ficar feliz só com esse ativo livre de risco. Porque senão era melhor eu estar investido num título do governo, numa letra do Tesouro Nacional, por exemplo. Então, como a ação tem risco, e risco e retorno andam juntos, eu vou pedir algo a mais. Essa é a ideia do CAPM. Então, além desse retorno livre de risco, eu quero algo a mais. Eu quero um prêmio por correr risco. Então, esse prêmio por correr risco, eu tenho aqui, primeiramente, ele tem um componente que a gente vai chamar de prêmio de risco de mercado. O que acontece? O CAPM é um modelo de mercado. Então, por que isso? Porque ele parte de dados de mercado e o mercado acaba sendo muito importante para a gente definir justamente essa taxa de retorno. E esse prêmio de risco, ele é calculado da seguinte forma. Ele é o retorno esperado do mercado menos o retorno da taxa livre de risco. Então, este daqui é a taxa de retorno esperada do melhor do mercado. Então, aqui até coloquei exemplo aqui, o título do governo. Título do governo. E aqui eu tenho que definir quem é o mercado. Então, por exemplo, meu mercado, se eu estou aqui no Brasil, é o índice Bovespa. Se eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso usar o índice Standard Poor's 500. Vamos entender o seguinte, o CAPM, ele parte do seguinte, que existe no mercado uma carteira, um índice, que representa todos os ativos disponíveis. Aliás, essa é uma das principais críticas do CAPM, é que a gente não consegue enxergar na prática esse retorno, esse mercado, ou um índice de mercado. Então, ao usar o Ibovespa ou o Standard Poor's 500, nós estamos usando uma aproximação, e que não é das melhores aproximações. Com isso, a gente já tem críticas do CAPM. Inclusive, existe um trabalho do Rowe,
de 1977, que ele diz justamente que, olha, que ninguém até aquela data conseguiu testar o CAPM, porque não existe teste para isso e provavelmente nem existirá. Por que isso? É o seguinte, a economia e o mercado acionário não é como, por exemplo, um trabalho, um laboratório de física, quando a gente está fazendo algum teste e a coisa não funciona, a gente volta para trás e refaz o teste. Aqui as coisas acontecem, a gente não consegue voltar todas as condições anteriores, a gente não consegue falar, opa, eu tinha subido os juros, por exemplo, o ministro da Economia fala, eu subi os juros, agora vamos voltar tudo para trás e recalcular. Não acontece, até aí aconteceu muita coisa, subiu os juros, caiu os juros, mudou de ideia, nessa história já recalcularam os preços, já compraram ações, venderam ações no Brasil, no exterior, por causa aqui, tem arbitragem lá e acolá, mudou o câmbio, então você não consegue refazer todo o experimento. Por isso que testar isso, talvez nunca, ou melhor, testar o CAPM, e não só o CAPM, outros modelos de apressamento de ativos, ou que calcula essa taxa de retorno esperado, talvez nunca a gente vai conseguir. Tá ok? Aí, veja o seguinte, a taxa livre de risco é igual para todo mundo. Para investir numa ação, não posso ficar feliz só com isso. Eu quero algo a mais. Então, eu quero um prêmio, e esse prêmio é também por quem está naquele mercado, e é igual para todo mundo que está no mercado. Como é que eu vou diferenciar, então, uma ação de outra? E aí que entra um dos fatores muito importantes, que é o beta. Então, o beta está multiplicando justamente aqui esse prêmio, e aí tudo isso vira um prêmio por risco. O beta mede o risco da ação em relação ao mercado. Ou seja, já que a gente não consegue enxergar a carteira de mercado propriamente dito, vai ser em relação a um determinado índice. E o beta, a gente tem uma fórmula para calcular. Então, o modelo CAPM, o Sharpe, o Lintner, o Mossin, o beta é calculado da seguinte forma. Então, o beta da ação em relação ao mercado, ele é igual à correlação da ação com o mercado vezes o desvio padrão dos retornos da ação vezes o desvio padrão dos retornos do mercado sobre a variância dos retornos de mercado. O item de cima, o que eu coloquei aqui, o numerador aqui do beta, na verdade também a gente pode chamar isso de covariância dos retornos da ação com os retornos do mercado. Então, assim que essa é a medida. Covariância é uma medida de como as duas coisas se comportam, uma em relação à outra. Então, na verdade, o beta está medindo como a ação se comporta em relação ao mercado. E aí a gente tem o seguinte, quando o beta é igual a 1, o beta é uma medida de risco relativa aqui. Então, o risco da ação é igual ao risco do mercado. Então, o número 1 é a nossa principal relação aqui.
Quando o beta é maior do que 1, aí o risco da ação é maior que o risco de mercado, e quando o beta é menor do que 1, o risco da ação é menor que o risco de mercado. Estou falando mais do beta porque justamente é o beta que vai diferenciar, olhando aqui na fórmula do CAPM, que vai diferenciar uma ação da outra. E por isso, inclusive, se gasta muito tempo estimando betas, qual que é a melhor metodologia para isso e assim por diante. Mas o CAPM, pessoal, é basicamente isso. Então, vocês podem ver que é uma fórmula bastante simples. E ela acaba tendo uma vantagem em relação a outros modelos concorrentes, que é a seguinte: é fácil de calcular o CAPM, assim, é fácil de usar, tem poucos parâmetros. Tem problemas? Tem críticas? Tem. Mas é fácil de calcular. Se a gente tiver, por exemplo, uma sala com 20 pessoas, a gente vai chegar em 20 valores parecidos. Outros modelos que são multifatoriais, e aí vem o CAPM, aí é outra crítica. O CAPM é um modelo monofatorial ou unifatorial. Por quê? Só tem um fator de risco que vai descrever esse retorno esperado da ação. Então, em finanças, risco e retorno andam juntos. Está aqui, beta é o risco e o retorno esperado está aqui. Então, ele é modelo só de um fator, onde o risco de mercado é o principal fator. Muito bom. Aí, então, assim, essa é aí vem alguma das críticas sérias que eles dizem o seguinte: olha, existe o risco de mercado é importante? Mas existem outros riscos também. Então, o CAPM, se baseando só no risco de mercado, só no beta, é um problema, é uma limitação dele. Então, os modelos concorrentes usam mais de um fator de risco para descrever o retorno esperado. Para isso, tem o modelo de arbitragem, o APT. Na verdade, o APT vai dar o arcabouço para a gente chegar num retorno esperado. Só que o problema do APT é o seguinte: se eu tiver 20 pessoas na sala, talvez eu tenha 25, talvez 30 modelos diferentes e que não vão dar resultados parecidos. Além do mais, tem o seguinte, e aí eu vou para essa tela aqui. Nessa tela aqui, eu fiz o cálculo, isso é um post aí do blog do Incrédulo, justamente no tempo, qual que é o peso do risco de mercado dentro de um risco típico de uma ação. E a gente vê o seguinte, que aqui no Brasil, esse risco, o risco de mercado é aproximadamente 50% ou mais do risco de uma ação típica. Mesmo nos Estados Unidos, esse número é por volta de uns 40%. Na época da crise, ou melhor, até com o aumento da concentração das empresas no mercado acionário americano, ele até deu um pulo aqui em 2019 em diante. E por causa da pandemia, o risco de mercado típico dentro de uma ação subiu por volta de 60%. Pessoal, se o risco de ação se o risco de mercado tem uma participação tão grande assim dentro de um risco típico de uma ação, o nosso beta, ele é importante, ele é muito importante, tá ok? Tão importante que na maioria dos modelos concorrentes ao CAPM, esse risco de mercado aparece forte, tá ok? Então, ele é relevante e por isso o CAPM não é de todo ruim. Mas aí eu vou retomar. Ele considera justamente aqui uma carteira de mercado que não é observável. Isso é um problema, uma crítica forte do CAPM, por isso que fica difícil testar esse modelo de fato. Outras coisas, ele parte do princípio que todos os investidores estão enxergando as mesmas oportunidades e vamos dizer, eles conseguem fazer, melhor, alocar os seus recursos na mesma carteira de ativos com risco.
ou, em outras palavras, para quem sabe o conceito de fronteira eficiente de Markowitz, todo mundo está vendo a mesma fronteira eficiente, o que não é bem o que não é bem verdade também na realidade. Mas o modelo tem que ser medido pela sua utilização prática. Nem todas as premissas são tão importantes assim na hora de usar um modelo. Mas para entender o seguinte, o CAPM tem suas críticas, algumas que a gente já discutiu, mas ele também tem as suas virtudes pela simplicidade e por tratar de um fator de risco que é muito relevante, que até na concorrência dele aparece como muito relevante, e isso no decorrer do tempo. Então, assim, em linhas gerais, a gente tem aqui a construção do CAPM e a partir dele a gente tem uma taxa de retorno que a gente vai usar, por exemplo, para poder estimar custo de capital da empresa, para fazer avaliação de ações, até porque vou usar um modelo, por exemplo, como modelo de dividendos do Gordon, ou até o modelo de fluxo de caixa descontado do capital próprio, do equity, eu vou precisar de um custo do equity, ou taxa de retorno esperada pelo acionista. E aí o CAPM é uma fonte para a gente estimar essa taxa. Lembrando de novo que ele não é verdade absoluta. Muito bom. Aqui o CAPM, outra coisa importante, ele parte do princípio que os investidores, os acionistas, eles são bem diversificados. O que quer dizer que eles são bem diversificados? Quer dizer que aquele risco específico daquela ação, daquela empresa, ele sumiu, ele foi eliminado pelo efeito da diversificação. E tem até no blog algumas discussões, até na literatura, com 10 a 15 ações você já está bem diversificado. Agora, certos acionistas não estão bem diversificados, então tem muito, esse é o caso, por exemplo, de empreendedores, gente que foi montando a sua própria empresa, ela foi crescendo e tal, e quando ele se deu conta, praticamente todo o patrimônio dele é aquela empresa. Aliás, isso é até porque alguns depois fazem o IPO para pegar e monetizar ou transformar em dinheiro parte daquela participação que ele tem naquela empresa e ele pegar e se diversificar. Então, o CAPM é indicado para quem é acionista bem diversificado. Se não for o caso, vai ter que fazer algum ajuste aqui. Outras coisas, o beta aqui ele é influenciado por muita coisa que acontece na empresa. E para cá, inclusive, a gente tem uma fórmula desenvolvida pelo Hamada que relaciona o beta, então, o beta da ação, e ele vai relacionar da seguinte forma: o beta da ação, que é calculado dessa maneira, é obtido pela multiplicação de um beta desalavancado vezes 1 mais a relação dívida sobre equity da empresa vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda. Então, essa é a fórmula de Hamada. Na verdade, é o seguinte, esse beta aqui, o Hamada chama também de beta alavancado. Por que alavancado? É porque ele tem o efeito aqui da alavancagem financeira, relação da dívida com o capital próprio. Então, tem alavancagem financeira. Beta alavancada aqui, ou em inglês, levered. E aqui o beta desalavancado, ou unlevered. Beta desalavancado é o beta de uma empresa que não tem dívidas. Para que a gente usa isso? Essa fórmula aqui do Hamada? O seguinte,
essa fórmula aqui é interessante porque, através dela, eu posso chegar num beta desalavancado. Entenda o seguinte, o que eu calculo é este beta aqui, é o beta da ação, é o beta alavancado. O desalavancado a gente extrai através das informações aqui. Então, eu vejo esse beta, eu vejo essa relação dívida sobre equity, eu vejo essa alíquota de imposto da empresa, mas eu não vejo esse beta desalavancado. Só que usando a fórmula do Hamada, eu extraio esse beta desalavancado e depois posso fazer ajustes, posso mudar o nível de alavancagem e multiplicar por esse beta aqui para chegar num outro beta alavancado. Então, a alavancagem financeira, ou seja, o grau de endividamento que a gente tem na empresa, afeta o beta. Outra coisa, a alavancagem operacional, ou seja, a existência de custo fixo dentro da nossa estrutura de custo fixo, despesa fixa, afeta também o beta. Outros estudos mostram que, por exemplo, o fato da empresa ser uma empresa do governo também afeta. Então, esses são alguns fatores que acabam influenciando aqui o beta. Só uma coisa, antes de mostrar a cara de alguns betas aqui, o beta é sempre extraído dos retornos da ação em relação ao mercado. E esses dados aqui, esse beta aqui que a gente chegou, que é o mesmo beta que a gente vê aqui, normalmente o que se usa é um horizonte de 60 meses, tá ok? Ou um histórico de 60 meses. A gente não tem ainda estudos dizendo o seguinte, olha, o histórico ideal é 48 meses, é 60 meses. Mas é uma prática de mercado, e alguns poucos estudos mostram que falam, olha, ok, 60 meses é ok, são 5 anos, é um horizonte ok para estimar esse beta aqui, tá joia? Tem, assim, várias metodologias também para estimar esse prêmio de risco de mercado e também tem grandes discussões sobre qual que é a taxa de juros livre de risco apropriada. A única recomendação forte que eu faço, depois em outras sessões a gente vai discutir mais custo de capital, é usar aqui taxas nominais. Por que taxa nominal? Porque depois, quando vai trabalhar principalmente com custo de capital, trabalhar com taxa de juros reais costuma causar alguns erros, ou tem que usar fórmulas totalmente diferentes do que são usadas normalmente para a gente chegar no retorno esperado aqui da ação de uma maneira correta. E aqui, para mostrar para vocês, calculei aqui alguns betas de setores, só para a gente ter alguma ideia. Então, vocês estão vendo aí o beta médio de empresas de alimentos processados. Então, aqui tem frigorífico, então, tem JBS, Sadia, assim por diante, empresas de comércio, energia elétrica, exploração de imóveis. E aqui o beta de cada um deles, o beta alavancado. Aliás, quando eu não falo nada, é alavancado. Então, aqui, no caso, vou colocar até o alavancado aqui entre parênteses. Se eu chamo de beta, é alavancado, porque é aquele beta que a gente calculou. Então, por exemplo, o de exploração de imóveis, o beta é próximo de 1. Aqui, no caso, a gente não tem nenhum beta aqui maior do que 1. Mas, por exemplo, de alimento processado é um setor menos arriscado. Por quê? Faz chuva, faz sol, tem pandemia, não tem pandemia, as pessoas têm que se alimentar. Então, o risco é menor. Em comparação, o de imóveis, dependendo de como está a economia, ou as pessoas vão consumir menos imóveis, trocar de imóvel e tal. E, finalmente, aqui, calculando aqui o beta desalavancado, eu só vou inverter a fórmula do Hamada. Então, eu pego aqui o beta que a gente calculou, usando a fórmula da covariância sobre a variância, e divido aqui por 1 mais a relação dívida sobre equity vezes 1 menos a alíquota de
imposto. Tá ok? Então, essa é a fórmula aqui de Ramada, só invertendo para calcular o beta desalavancado. Só para mostrar o seguinte, o beta desalavancado eu não enxergo, eu enxergo o que está aqui, o beta alavancado. E aí eu calculo aqui. Então, outra coisa que vocês podem ver é o seguinte, o comércio ele estava com um beta menor do que a exploração de imóveis. Porém, por causa da alavancagem e da questão do imposto, olha o que acontece, o beta desalavancado do comércio é maior que dos imóveis. Então, o risco natural, o risco do negócio, comércio, é maior do que o risco de exploração de imóveis. Mas a alavancagem mais a questão tributária, ou seja, riscos financeiros ampliam aqui, ó, o beta de 0,88 para 0,98 nesse caso, e mais de 0,74 aproximadamente para 0,99. Então, o setor de exploração de imóveis tem um risco financeiro maior que faz com que ele fique com um beta maior, por exemplo, que o de comércio. Quando eu tiro o efeito de risco financeiro que está aqui e chego no risco puro do negócio, que seria esse beta desalavancado, e vocês veem que a figura muda, tá ok? Assim como a questão da alavancagem na energia elétrica faz o beta, quando eu retiro o risco financeiro, o beta da energia elétrica cai de 0,7 para 0,46, ou seja, uma queda bastante relevante. Muito bom. Pessoal, essa foi uma introdução ao CAPM e alguns aspectos dele, que são importantes a gente conhecer antes de sair usando o modelo. Em outras sessões, a gente vai trabalhar como estimar esse beta, então, da onde eu tiro os parâmetros, quais são os cuidados que eu tenho que ter, para a gente usar. Afinal, vai ser o retorno esperado é algo que é muito usado justamente para a gente determinar custo de capital, fazer avaliação de ações, empresas e assim por diante. Tá bom? Até mais.